de transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Horas 10 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa e também do Brande Arenari, que é o secretário de Educação do município de Campos do Goytacazes. Brande, só para a gente, até um papo que a gente estava tendo aqui, a ideia do CIEP era muito interessante, né? E ela morreu de uma certa forma, como a gente conversava aqui, até por vaidades políticas e não querer botar aquela famosa frase, empada na azeitona dos outros e tal. Azeitona na empada. Na empada. Botar empada na azeitona. Fica difícil. Tem que ser uma baita azeitona, né? Uma baita azeitona e uma empadinha pequenininha. Ninguém vai querer fazer. Botar azeitona na empada. Mas a gente sabe que isso ocorre muito em política. Aqui em Campos nós vimos no passado várias vezes uma obra iniciada e depois ela é encerrada ou se deixa ela apodrecer ao relento, até para não valorizar aquele cidadão que fez, né, Luiz? A gente já aquela lembrança, né? Aquela lembrança. O que você acha? Porque a ideia era muito boa, né? Do CIEP, né? Do CIEP. Você citou alguns erros aqui com a gente aqui, seria até um papo rápido, mas interessante. Nós precisamos ter o desenvolvimento de que uma grande política pública transformadora, ela não pode ser uma ação estritamente de um governo. Ela tem que ser um projeto de sociedade. Quando a gente aqui do governo Rafael Diniz lança um projeto como o CEMEI, na verdade a gente está fazendo um convite a toda a sociedade que abrace essa ideia, que entenda que se os CIEPs tivessem dado certo lá atrás, a gente não estava com os índices de violência que a gente está hoje na sociedade. Verdade. Então, e um índice de desenvolvimento também de melhor aprendizado, economia, você tem um trabalhador mais qualificado, você tem um trabalhador mais produtivo, para a economia isso é muito melhor. Todos os impactos que a educação tem, uma educação de qualidade tem em toda a sociedade. Então isso precisa ser, não pode ser uma bandeira só de governo, mas tem que ser um programa da sociedade. No caso dos CIEPs, era um momento que o país estava se reconstruindo depois de um regime militar, que teve acertos também, mas que estava ali um momento de eclosão de novas forças políticas, de novas tensões. Brizola era grande liderança nacional, né, como alguns diziam que seria barbada a eleição, que Brizola ganharia as eleições de 89. Então tudo isso mexeu com a possibilidade de implementação dos CIEPs, né? Então as disputas políticas e uma parte da sociedade também não comprou, né? Vale a pena lembrar a ferrenha oposição, não só de emissoras de televisão, mas principalmente o PT naquela época foi um opositor do modelo, tinha o lema, eu ouvia muito, minha mãe trabalhava em escola e eu ouvia que o pessoal do PT dizia, escola não é restaurante, né? Era o lema para criticar o projeto do Brizola naquela época, do Brizola e do Darcy. Tanto que naquelas eleições, eu acho, muito lamentavelmente, nas eleições para governador, o Darcy Ribeiro perdeu. Perdeu para o Moreira. Perdeu para o Moreira, né? Então, aí eu acho que a história mostra que foi um erro do Estado do Rio de Janeiro. Nós, enquanto sociedade, falhando ali, a gente podia ter desenvolvido os CIEPs e estar numa situação muito melhor. Mas é isso. Grandes projetos transformadores têm que ser grandes pactos sociais. Sociedade como um todo. Eu espero que esse movimento pela educação que a gente está tendo nacional, né, e a ideia de escola integral está na cabeça de todo mundo, que a sociedade campista como um todo. Eu acho que o gestor público ele não é milagre, ele não pode fazer milagre, ele não é um ditador, ele não tem como conduzir, ele não tem como botar a sociedade onde ele quer, mas ele tem como alimentar aquilo que há de melhor na sociedade.
né? E não alimentar o que há de pior. Né? Você pode ali alimentar disputas mesquinhas, você pode conduzir a coisa pública para atender somente interesses isolados, pessoais, ou você pode convidar a população naquilo que nos seus anseios que ela tem de melhor. Então o CEMEI também é uma proposta social como um todo, não é só de uma nova escola, de uma nova educação, mas que mostra que todos nós reunidos somos capazes de fazer a máquina pública funcionar com eficácia. E muitas das vezes a máquina pública ser melhor do que a máquina privada. Tem um episódio da história campista que deve ser lembrado como a capacidade do povo campista de se reunir em torno da educação. Quando o Barão se suicidou e o prédio, que hoje é do Liceu, foi leiloado, o que a população campista fez? A população campista se cotizou, entrou no leilão para comprar aquela casa, o palacete do Barão, para ali formar um liceu no modelo do liceu francês, que era o modelo de educação da época. Então, houve um pacto social naquele momento para que a gente pudesse ter uma escola de ponta, que era o modelo do liceu francês na época. E que nós já fizemos isso uma vez. É sinal que nossa sociedade é capaz de retomar esse sonho. Você estava falando, eu não ia dar experiência pessoal, a gente estava falando dessa coisa a escola também, um dever que a escola tem de juntar classes sociais distintas. Uhum. Uma das coisas que mais me ajudou, eu falo pessoal aí, pessoal, claro, foi ter estudado no liceu, né? Que escola pública, é uma escola de excelente qualidade, né? Enfim, também, hoje em dia não é mais o que já foi, ela foi sendo sucateada ao longo do tempo, né? Eu me lembro que o liceu era objeto de desejo, estou falando dos anos 80, dos filhos de classe média alta, de campos classe média. Uhum. Eu não ia para o auxiliador, você ia para auxiliadora se não conseguisse vaga no liceu, quer dizer, o objeto de desejo era o liceu. Né? E você tinha ali o convívio com várias classes sociais, que é uma coisa que eu acho fundamental na formação de uma pessoa, né? Uhum. Se conviver com gente... E eu morava ali atrás do liceu, ali no Visconde da Seca, e não tinha, o único prédio que tinha ali não tinha nada para trás, até a Favela do Tamarino, era o liceu, meu prédio, e a Favela do Tamarino. Então, essa convivência na infância... Meu pai já tinha jornal. Quando é que você imaginou de filho de dono de jornal convivendo com crianças de favela estudando escola pública? Isso foi tão importante para a minha formação pessoal. O Anísio Teixeira diz que a máquina de formar democracia é a escola pública de qualidade, porque ela permite isso. É verdade. No Rio, você fala do liceu, no Rio teve o Colégio Pedro II, que foi um exemplo, o próprio Colégio de Aplicação, o Instituto Lafayette, que era era do lado do Colégio de Aplicação, inclusive, o Instituto Lafayette. Dá-se que dizer que essa coisa com a educação pública é um projeto, né? Isso não é por acaso, né? É verdade. Mas, enfim, não Brandi, se faz por decreto, né? Você tem formação de esquerda, sociologia, formação muito sólida, cientista político. Você esteve ali junto do... hoje é uma referência, escreveu esse livro. Gessé Souza, escreveu alguns livros com Gessé. Exatamente. Enfim, você teve a vida inteira de estilingue e você hoje é vidraça. Hoje não, você há 2 anos você é vidraça. Né? É uma mudança radical de perspectiva. Né? E você lida com uma das classes que tradicionalmente... uma das categorias que tradicionalmente você pertence também, por ironia, que é o magistério, uma das classes mais firmes em cobranças, em reivindicações, né? E hoje a rede social você sofre crítica o tempo inteiro, né? E eu já vi algumas de você e tal, papá falando que você seria meio imperial, não receberia as pessoas e tal. Quer dizer, como é que é passar de estilingue e vidraça, e como é que esse convívio às vezes nem tão assim, com muita crítica numa categoria do qual você também vem dela, que é o magistério? Olha, eu vejo isso com muita naturalidade. Eu acho que a figura pública é o dever dela estar aberto a isso. Eu acho que em todo momento, é do pacote. Em todo momento que
na minha trajetória, já fui liderança estudantil, fiz parte, como se diz, vem do campo progressista, né? Essa coisa esquerda, direita está cada vez mais velha, difícil da gente acertar, vem do campo progressista, me coloco como alguém que tem uma visão progressista da sociedade. Então, isso acho que me dá até mais naturalidade para tratar isso e receber. E aí, no caso dos sindicalistas, não é uma coisa... Aí tem os servidores, tem os diretores, tem os professores, tem o sindicato, né, cada vez mais isolado, é um fenômeno da sociedade, né, o sindicato se isolou um pouco para as transformações que a gente teve. Você fala do CEP. Aí os sindicatos como todo, aí o CEP está dentro do bolo, não uma coisa específica do sindicato. Mas a gente tem sempre recebido, né, em todos esses momentos aí de paralisação, de tudo, uma relação muito respeitosa, né, e conversas sempre o tempo todo, que é a marca do governo Rafael Diniz. Outros governos não recebiam. A gente recebe o tempo todo, mostra a conta, é transparente, a gente abre, isso é possível para fazer. Eu digo que eu não sei em termos comparativos, mas os avanços que os servidores da educação tiveram no período que eu estive à frente da pasta são muitos. Uma série de demandas históricas, todas elas não envolvendo diretamente, mas indiretamente questões financeiras, foram atendidas. Né? A principal delas é a lei de 1/3, que o professor tem de planejamento. Então, nós implementamos a lei de 1/3. E ainda permitimos a flexibilidade do planejamento. Foi uma conquista para o servidor da educação. Uma outra também importante foi o concurso de remoção. Né? Para você fazer transferência agora, você não depende de favor. Tem um concurso com regras claras para se fazer isso. Então, todas essas demandas que nos chegaram foram atendidas, como nós também sinalizamos para atender todas as últimas demandas. A gente vai essa semana agora, o projeto vai para a Câmara, o projeto de eleição de escola, um super projeto de eleição de escola. Finalmente, muito né? bem montado. A promessa de campanha. Muito bem montado. Aliás, foi promessa de campanha de Rosinha, só para a gente... Começou agora. Foi descumprida depois por Rosinha. A entrevista foi comigo, ela inventou que era inconstitucional. Se você sabia falar isso, é inconstitucional. Foi promessa de campanha de Rafael e até agora não saiu, né? Mas já está completamente finalizado o projeto. Mas está efetivado, funciona esse ano? Sim, as eleições esse ano. As eleições esse ano. Correndo tudo bem na Câmara, as eleições ocorrem esse ano. Então, são avanços muito grandes. Agora, do ponto de vista financeiro, aí é o município passando pela sua maior crise da história. E isso faz com que nem todas as demandas possam ser atendidas, né? Você demanda de redução de trabalho para uma categoria de auxiliar de turno de 40 para 30 horas. Fazer isso implica em quê? Implica em impacto financeiro. Então não é algo que pode ser feito de qualquer momento. A gente entende as necessidades do servidor. Como também o aumento salarial. Nesse caso não passa tanto pela Secretaria de Educação, que é o impacto financeiro do município, mas é um governo e a gente sabe a dificuldade disso. A gente vive num momento em que Então, essas demandas que envolvem impacto financeiro, a gente não tem conseguido atender de imediato. Agora, todas as outras, com muito diálogo, a gente tem sido uma secretaria muito aberta às demandas do servidor e com muitas conquistas. Eu acho que se a gente pegar o conjunto de conquistas, eu citei aqui algumas, né? Eu não sei, em um período tão curto de tempo, tantas conquistas que o servidor da educação conseguiu. Agora, a gente está falando aqui de servidor e o CEP está sempre muito à frente, porque tradicionalmente é muito aguerrido, né? Na pauta de reivindicações, mas a gente está aí com umas 2, 3 semanas com uma conflagração dos servidores, né, com o governo municipal. Quer dizer, o pleito é de 15%, se não me engano, 15% de reposição salarial, perdão, dobrar o auxílio alimentação, retomar o plano de saúde individual que está suspenso desde 2013 no governo Rosinha. E o governo assinou com 4,7%. Não, 4,18%. 4,18%, perdão, 4,18%, está certo ou está errado. 4,18%. Né, que seria uma correção pelo IPCA, um período de tempo que não retoma todo o período de tempo do último reajuste, mas enfim. Mas é o que se alega que dá para fazer para você manter o limite da LRF, que é 54% da receita corrente líquida do município. Vocês pegaram, eu falo o governo, sim, Rafael, claro, pegaram nesse limite e ele baixou para 47% agora, no último ano, né? Que é um limite bem mais razoável, né? Enfim, o impasse está criado, os servidores falam que
que isso não é verdade, que essa conta não está certa, que mandaram um recálculo e até agora o governo não se pronunciou. E a gente está com esse impasse aí. Quer dizer, como é que você vê isso? Eu acho que, como a gente estava dizendo... Só desculpa interromper, e também é véspera de ano eleitoral, não dá para dizer também que não tem política eleitoral envolvida nesse processo, né? Mas eu acho que desde toda a condução que o prefeito Rafael Diniz, desde o primeiro ano de governo, em que com muita responsabilidade ele colocou as questões necessárias para recuperar o município acima das questões eleitorais, eu acho que ele também não vai agir diferente nesse sentido. A gente passa pela maior crise da história do município do ponto de vista financeiro, mas também a gente passa por uma crise institucional muito grande, ou seja, aquela coisa da tempestade perfeita. Então, se nós perguntarmos a qualquer trabalhador na rua, desde que ele não seja dono de banco no Brasil, todo mundo vem passando um período de recessão financeira. Ou seja, esse impacto é isso. Sim. Quando eu converso, se eu vou falar todas as vezes que eu recebi o CEP, só esse ano, né, para conversar, e o argumento que eu sempre coloco é esse, quando falo da valorização do servidor. Eu falo, olha, o julgamento tem que ser a partir das condições. E eu não vejo um prefeito que teve mais coragem para poder manter o salário do servidor em dia do que o prefeito Rafael Diniz. O prefeito teve que cortar uma série de programas sociais, atrasou RPA, né, também uma população sacrificada no sentido que você tem ali ESG, você tem muita gente. Isso tem um desgaste político tremendo para nunca atrasar o salário do servidor. Isso não é qualquer político que faz isso. Rafael Diniz faz isso. Isso é uma política de valorização. A gente entende a ansiedade de todo mundo de ter uma recuperação no período que está todo mundo tendo dificuldade financeira. Pergunta quem abriu um negócio, quem abriu uma loja, quantas pessoas fecharam, quantos negócios fecharam no Brasil. Centro de campos que você sentar com os comerciantes. A palavra mais usada aí é alugue-se. Impressionante. Placa. Então, placa. Você tem. E eu gosto sempre de dar o exemplo da Grécia. Sim. Olha, gente, pode chegar no final não ter o dinheiro, mas não ter o dinheiro, é uma questão material. Essa mesa aqui, eu não posso dizer que ela é de ouro, ela não é de ouro. É o próprio estado do Rio, né? O estado do Rio, o estado do Rio Grande do Sul. Não tem como pagar as suas contas. O estado do Rio ficou um tempo, minha mãe é aposentada, professor, ficou um tempo sem receber. O estado do Rio não tem como pagar as suas contas. Então, a responsabilidade com que Rafael vem conduzindo, ou seja, atravessar, ter que conduzir um transatlântico que está com pouco combustível, todo ao quebrado, na maior tempestade. A escolha que o gestor faz é se eu desvio de uma onda maior para poder passar por a tempestade que vai vir de lá, ou o vento que está vindo do lado de cá. Então, a sociedade precisa ter esse grau de maturidade. Então, quantas pessoas são... E aí são escolhas, né? Se você perguntar ao pessoal do Parque Saraiva, que sofre com uma obra abandonada pela gestão anterior, que custa 40 milhões para fazer, você perguntar às pessoas ali que todo dia para ir para casa tem que passar... Obra? Parque Saraiva. No qual obra? Obra do bairro como um todo, calçamento... Bairro Legal? Do bairro Legal, calçamento e tudo. A obra foi... E você tinha um bairro lá, foi tudo quebrado. Hoje, eu tive lá para ver uma creche que nós também inauguramos, uma creche nova, mais uma creche nossa. E você vê o sofrimento daquela população. E falta dinheiro para ali também. Quantas creches vocês inauguraram nesses 2 anos? Nesses 2 anos, creche... 2 anos e 5 meses. Nós aumentamos, eu não sei precisar o número de creches e escolas novas, né? Essa foi a nossa maior creche, ou seja, mas o nosso grande avanço sobre o número de vagas que nós ampliamos não foi em construção, mas foi com um sistema de matrícula renovado, que aí permitiu que a gente ampliasse em 20% no geral de educação infantil, não só de creche. Mas só para Por isso que a gente bateu aquela meta de 2024. Só para concluir a questão do servidor, então essa é a posição. E como eu conversei também com eles, falei, olha, e o prefeito Rafael Diniz em nenhum momento agiu como outros políticos, jogar a população contra o servidor. Né? Porque em muitos casos acontece isso, a população é um número muito maior que o servidor. Aí você fala, você quer que eu dê para vocês ou quer que eu dê para o servidor? Muitas vezes nós já vimos isso. Rafael tratou com respeito o servidor o tempo inteiro, entendendo, até porque ele também é servidor do município. Né? E quando eu falo de servidor, também sou servidor público federal. Né? E está muito tempo que também não tem aumento. Mas, pela crise que a gente passa. Então, Rafael tem feito um esforço para reerguer o município, para que o município não vire uma Grécia, para que não vire um estado do Rio, para que não vire um Rio Grande do Sul. E
Só que a sociedade inteira precisa comprar isso como um todo. Mas isso é difícil, às vezes. É difícil, não, mas né? é difícil. Mas Aquela história do Feola, né? Combinou com os russos. É, a maturidade. A gente está falando do ponto de vista eleitoral. Eu sei, como alguém da sociedade. Não, porque eu quero dizer, porque ao mesmo tempo que tem pleito justo dos servidores, direito do servidor. Justo, claro. Mas ninguém pode também ser ingênuo de achar que em ano de véspera eleitoral você não tem interesse político também, né? Uhum. E como de ambos os lados, né? De ambos os lados. Gente que se aproveita do movimento para poder aparecer, para vir candidato a vereador. Não vou citar nomes aqui, mas tem umas plataformas que são óbvias, né? Né? Todo mundo lê isso, né? Enfim. Mas o que o Marco falou também, tem a questão, falou anteriormente, com a crítica correta, você não pode fazer fechar 28 de março, claro. em 6 horas da tarde, que isso é uma invadir prédio público. Invadir prédio público tem a questão da ocupação, que aí... É diferente. Ocupação é diferente de vazão. Controvérsias. Mas agora, certamente, se você pegar 28 de março, que é a principal via da cidade, fechar às 6, 7 horas da noite... Você está trabalhando um trabalhador. Lógico. Para quem fez concurso para servir o município, isso é tudo menos servir o município, né? Exato. Agora, Aloysio, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se eu vou deixar você numa saia justa, mas hoje em dia a transparência é uma das coisas mais importantes que existem em qualquer administração pública ou de uma empresa privada. Você tem que ter transparência até com os funcionários, que hoje até são chamados de colaboradores, muitas vezes. A situação que Rafael enfrentou e que Garotinho chegou até a dizer, ele não vai ter dinheiro para pagar salário a partir de agosto. Falou isso, saiu publicado, na época num outro jornal. Ele pegou essa situação dificílima, com bombas relógios que a gente sabia que existiam, mas eu acho que a comunicação disso para o público falhou. Porque muita gente da sociedade, até esclarecida, não está sabendo, não ficou sabendo na época da dificuldade que ele enfrentou. Eu acho que isso tem a ver mais com a atmosfera política do nosso momento do que propriamente com a eficácia em comunicar. Como eu disse lá no começo, falando sobre o tema nacional, a gente numa infantilização do debate político, uma novelização entre mocinhos e bandidos, entre heróis mágicos, né, e demônios horrorosos. Então isso o universo político não é esse. Ou seja, se nós não formos capazes, aí, enquanto sociedade municipal e nacional, como tem dito agora o candidato a presidente, ex-candidato a presidente Ciro Gomes, reespiritualizar a política e ter um debate sofisticado, melhorar o debate. Não é tudo, a gente não pode sonhar que a sociedade inteira vai participar desse debate, mas alguns setores da sociedade precisam ter uma visão um pouco mais madura da coisa pública. Senão, o país inteiro vai virar uma Grécia, vai virar uma Venezuela, nós não vamos ter jeito. É igual o seu tema da reforma tema agora. Previdência? Da reforma da Previdência. Não tem como não fazer a reforma da Previdência. Sim, aritmético. A gente tem que debater qual reforma a gente quer fazer. Aliado a uma reforma tributária. Sim, ou seja, vem na sequência, né? Que estão ao lado disso, né? Você não pode, num debate um debate fiscal, a gente ser o único país que não cobra taxa de lucros, imposto sobre lucro e dividendo bancário, sendo que os nossos banqueiros não param de ganhar dinheiro. A gente precisa equilibrar isso. Só isso dá 70 bilhões. Então, resolve isso. Então, Paulo Guedes que disse, né? 6 bancos e 200 milhões de patos. Mas temos que fazer. Então, no Brasil tem 6 bancos, né? Esse debate tem que ter. Aí os professores também que vão para a rua contra a reforma da Previdência também, não somos nós que temos que pagar essa conta. E eles estão corretos nisso. Eu também sou professor, não quero pagar essa conta sozinho. Então, esse tipo de debate. Então, o que a gente está dizendo aqui, no caso, sobre como uma avaliação do governo Rafael Diniz, sobretudo do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal, a responsabilidade desse governo, que ela não é compreendida, mas nós, como um todo, enquanto sociedade, temos a responsabilidade de sofisticar o debate a esse ponto. Eu não posso exigir que um trabalhador que receba muito pouco ou esteja desempregado, ele vai compreender isso. Mas os que estão em outra situação, né, sejam empresários, sejam comunicadores de toda a ordem, ou seja, isso é um problema nosso. Nós precisamos fazer com que o debate público seja mais sofisticado. Senão o destino, não só de Campos, mas da nossa sociedade como um todo, vai ser as tragédias que a gente vem vendo no mundo, como foi o caso da Grécia,
como está aí o caso da Venezuela e outros exemplos. O mundo passa por um momento difícil, o Brasil mais ainda, então exige muito de todos nós. Exige esse olhar de querer entender as coisas. Não, se não conseguir é porque não dá. Então, o que a gente está dizendo, eu acho que aquela metáfora que eu usei, de você ter que conduzir um transatlântico, não é qualquer barquinho que você sai fazendo manobra toda, é um transatlântico. Numa tempestade perfeita, de ondas gigantes de um lado, chuva, vento, e o barco está de pé, como você disse, né? O pessoal aí de outro grupo político dizia que em 4 meses já tinha afundado tudo, que eles sabiam, estavam lá, sabiam que não tinha condição de segurar aquilo ali. Sem fazer... Jorginho Virgílio, o vereador, falou aqui, bomba relógio, muita bomba relógio, né? Sem muita fazer empréstimo nenhum, sem fazer empréstimo nenhum, pagando as contas do município e ainda limpando o nome do município e mantendo o salário em dia. Então isso não é para qualquer um. A gente entende que as pessoas estão numa ansiedade que venha um herói. A gente se infantilizou no debate nacional isso, precisamos recuperar isso, né? Que vem um herói que vai resolver tudo isso aí de uma tacada só. E isso, qualquer pessoa um pouco mais madura, que vê um pouco mais e olha o mundo como tem que ser olhado, vê que isso não é possível. Né? Não é possível numa empresa, não é possível dentro da família, não é possível num time de futebol, não é possível... Isso só quando o Zico jogava. Aí é diferente. Mas ele tinha do lado dele Adílio, Júnior, ele tinha uns créditos do lado dele que era mole. Eu quero ver pegar Zico nesse Vasco de hoje aí, pra ver se Zico consegue fazer alguma coisa. Meu ídolo maior, Zico. Melhorar. Vou melhorar. Mas é isso que eu tô dizendo. Também Zico não estaria nunca no futebol brasileiro hoje se jogasse hoje, né? Igual a jamais. É isso que eu tô dizendo, né? No caso de Rafael... Aliás, nenhum desses que ele citou aí do Flamengo estaria no futebol brasileiro. Mas com o Zico, o próprio Rafael vai concordar. Tenho certeza que é flamenguista também. Eu também. Meu ídolo maior. Mas eu queria fazer 2 perguntas. Uma aqui de uma leitora, de uma ouvinte. Eu tentei essa gag de tocar ainda leitor por ouvinte, tempo acostumado com leitor. A Flávia Tancrete Pinto. Bom dia, poderia perguntar ao secretário quando vai ter uniformes escolares, pois estamos há 2 anos na espera. Nós estamos mais de 2 anos na espera. Nós estamos desde 2013 foi a última vez que se comprou o uniforme. Nós estamos há muito tempo no uniforme, mas graças a Deus encerrou o processo na semana passada. Estamos há 6 anos na espera. Em 20 dias, porque aí a gente começa a entregar, a partir daqui de 20 dias a gente passa, foi uma conquista nossa, economizamos muito dinheiro, todos aquele corte lá dos livros que eram comprados de 40 milhões, o corte, a reforma da matrícula que cortou as bolsas para alunos, sendo que a gente tinha vaga, permite que a gente consiga comprar... O material da Expoente, né? Faz que a gente comprava que tinha de graça no MEC. Faz com que a gente consiga comprar o uniforme hoje. Então, em 20 dias, a gente começa a entregar o uniforme nas escolas. Aí vai variar de cada escola, né? Porque a gente está chegando, passamos, inclusive, um pouco do horário do programa, mas eu queria fazer 2 perguntas a você. Eu acho que é uma meta pessoal, sua, específica, da sua pasta, a questão do IDEB. Como que você pretende entregar Campos posicionado, a posição de Campos no IDEB daqui a mais 2 anos? É uma pergunta pessoal para você. E a segunda, quer dizer, porque você é um cara mais politicamente, mais de background, você não é um cara muito de linha de frente. Mas quem conhece um pouco melhor a estrutura do governo sabe que sua opinião política é muito levada em consideração pelo núcleo duro do governo, do qual você inclusive faz parte, né? Como é que você está vendo, a gente falou sobre 2020, como é que você está, quais são suas perspectivas para 2020 na eleição municipal? Então são 2 perguntas, uma específica da sua pasta e uma de maneira mais genérica. Sobre a primeira do IDEB, eu tento focar o máximo possível em políticas de longo prazo, realmente transformadoras. O IDEB, nesse caso, é consequência, né? A gente não tem uma política específica, porque como os resultados da educação, eles são processos mais longos, de pactos mais longos, se a gente reduz a nossa ação ao impacto do IDEB, e a gente sabe que isso é importante, as pessoas leem muito isso, sabe que as pessoas veem isso, mas acho que é um processo pedagógico também, de nós sabemos que o processo tem que ser mais longo. Eu acho que nós montamos o caminho para o município ter uma virada completa sobre o aspecto de educação em todos os pontos, do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista infraestrutural. Nós temos que avançar muito, que aí depende diretamente de recursos financeiros. Então, eu acho que... Então, é muito importante que as pessoas saibam como é que é calculada a nota do IDEB. A nota do IDEB é 50% o desempenho de português e matemática. Nos próximos anos, talvez entre ciência, na próxima prova, a gente não sabe ainda.
ainda, e 50% da nota é fluxo de aprovação. Por isso que a gestão anterior aprovava automaticamente para poder melhorar a nota do IDEB. Então, o que nós fizemos era, com muita coragem, porque isso tem impacto político, era romper essa máquina de analfabetismo que estava gerando no nosso município. Então, isso impacta direto na nota. Não é só em Campos, né? Isso é um problema nacional. É um problema nacional. Aqui foi acelerado com algumas outras medidas, né? Aqui era, assim, os níveis foi pior, se vê na nota que é pior, mas... Sim, chegou a ser o pior. Mas o problema... Pior do estado do Rio de Janeiro. Mas isso, né? aprovando todo mundo. Você imagina se reprovasse como tivesse que reprovar. Entendi. Então, nós tivemos a coragem de reprovar quem a gente tinha que reprovar para capacitar esse aluno. Então, nós ainda estamos nessa fase de transição. Então, eu acho que a gente vai ter uma melhora na nota do IDEB. Quando você fala médio prazo, você fala em quanto tempo? Acho que 4 anos. Eu acho que na segunda prova, sem ser agora, esse ano daqui, mais 4 anos, a gente já tem uma... São 2 anos, né? Tem agora uma prova para ser feita agora no final do ano, que o resultado sai no final de 2020, e a gente depois vai fazer outra prova em 2021. Eu acho que na prova de 2021 a gente já está em outro patamar. Porque aí você tem uma geração que você troca, você tem aí o concurso, que nós fizemos o concurso professor substituto agora. A qualidade dos professores que entraram, vindo das universidades novas, o ENF, entre outras, também tem um impacto também, a qualidade desse professor. Então, a recuperação da educação como um todo, que estava muito abandonada, tudo isso vai impactar. Então, para a gente ter... 2021 precisa vencer 2020 primeiro, que senão não pode mudar a política. Eu estou falando como grandes políticas de longo prazo. Não, entendi, mas... que a população inteira compre isso. Então, eu não foco as políticas da educação ficar restritas à fetização do IDEB, para usar um termo mais... Fetização do IDEB é boa. Para usar um termo mais sofisticado. Então, eu acho que é isso. Mas, vamos lá, o IDEB de chicotinha e malha preta para um lado e o 2020, você acha o quê? 2020? O cenário nacional está muito nebuloso ainda. Então, eu acho que todos os estudos indicam que a eleição para prefeito ela está sempre ligada. Primeiro, obrigado pelo elogio. Eu devo falar que eu sou tão ouvido assim, né? Eu sou ouvido, claro. Tenho uma relação muito boa com o prefeito, com os meus colegas secretários. Mas não sei se tem essa posição toda de destaque. Mas eu acho que isso depende muito. Você também não imagina quanto você é atuante na parte política. Você tem sua voz ouvido. Não sei se tanto. Acho que é um fato. Educação, aí eu estou com conhecimento meu de... A secretaria toma tanto tempo, é tão dispendiosa que sobra pouco tempo para as outras coisas, né? Mas vamos lá, sua visão de 2020. Eu acho que 2020, ela primeiro tem diretamente o peso nacional, acho que é uma eleição completamente ainda aberta, né? O peso nacional sempre influencia se a crise aumenta, se a crise diminui, se a gente tem uma interrupção da normalidade democrática nesse período, porque está no radar isso também. Então tudo isso pode gerar, pode dar outros caminhos para a eleição. Eu acho que a partir de 2019 as pessoas estão começando a entender mais o governo Rafael Diniz, e isso dá fôlego à possibilidade de reeleição do nosso prefeito Rafael Diniz, no sentido de realização. Isso não só é o início do transporte, mas as realizações da educação, mudanças em outras pastas que já têm tido resultados importantes. Retomada de políticas sociais, né? Retomada das políticas sociais. Restaurante popular, cartão de cooperação. Então isso vai permitir algumas notícias boas, né? Porque não vão permitir que as pessoas consigam enxergar aquelas outras mudanças subterrâneas, como a gente está falando aqui, de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, todas as outras coisas que não são luminosas, né? Como você faz uma reforma do sistema de matrícula. Você faz uma reforma do sistema de matrícula, ela é um subterrâneo também, mas ela que permite que todas as outras políticas políticas públicas na área de educação possam acontecer. Então, esse arrumar da casa faz com que o prefeito Rafael tenha um fôlego para disputar, um alto fôlego para disputar a reeleição. Mas eu digo, é uma eleição muito aberta ainda por muitas variáveis que estão fora até do município, mas dentro do município também, quais candidatos vão vir, como eles vão se acertar. Um candidato, como houve nas últimas eleições a governador, que foi esse candidato surpresa, mais ligado a uma ansiedade radical de transformação, ele vai ter fôlego para 2020, para aparecer um candidato desse, que desorganizou o sistema político, seja para todas as coisas. Quem entendia uma coisa de política depois de Whitson e Zema, isso descobriu que não entende nada. Então, de quinta a domingo é uma coisa que eu nunca vi.
Então, esse modelo de candidato vai ter fôlego para a eleição prefeito? É uma pergunta. Se for uma coisa pontual, difícil. Eu me lembro mais uma vez um artigo que eu escrevi no jornal Folha da Manhã, que a gente conversava sobre os artigos depois, né, Luiz? Foi aquele que eu disse, eu lembro que você me escreveu, um tom elogioso desse artigo, que eu falei sobre as transformações estruturais que ocorreram em Campos no Brasil na década de 80, permitiu a ascensão de Garotinho, e naquele momento o Brasil estava vendo, eu perguntava se daria tempo para esses ventos da mudança chegarem para Rafael. Deram um tempo, Rafael foi o primeiro dessa onda de grandes mudanças. Agora a pergunta é, se esse vento que começou lá, se ele vai diminuir sua intensidade para não permitir que um candidato desse, porque o que aconteceu? Esse candidato, não pode dizer que é o candidato da extrema-direita, mas foi o candidato outsider. Esse candidato outsider do sistema político, ele desorganizou o sistema político. O sistema político ficou meio que, não conseguiu nem entender. Parecia a Blitzkrieg de Hitler. Quando ia entender, já estava dominado. Então não teve reação. Mike Tyson nesse de carreira. Flamengo de Zico. Não dava para ver. Não dava para ver o que 15 aconteceu. minutos 3-0. Aí você não como é que então vai a gente reagir. também tem esse fenômeno para ser testado. Eu acho que os próximos meses aí serão decisivos para isso. Mas não dá para negar que, embora também Rafael tivesse lá o mandato de vereador, ele também foi um prenúncio dessa coisa do outsider. Ele ocupou esse... Apesar de vir de uma família tradicional, mas... Ele também surfou na onda do outsider, sem dúvida. E das expectativas também exageradas da população também. Mas só para... Marco deve estar agoniado para terminar, eu sei, com razões... Não. Mas Estamos tranquilos. Estamos tranquilos? Estamos. Aqui eu sei tranquilo, aqui não totalmente. Lá o âncora sou eu, aqui o âncora é você, então tem que respeitar. Exatamente. Essa coisa do garotismo, do rafaelismo, que todos os analistas indicam que vai ser uma eleição em 2 turnos. Sim, eu acredito. Acho que o fenômeno de pulverização vai ser uma eleição em 2 turnos. Agora, se vai existir uma eleição plebiscitária, como foi a última, né? Um plebiscito sim ou não para Garotinho, como foi a última, se agora ela vai tomar, e eu acho que tem muita água para rolar ainda, para ver como é que ela vai se organizar. Sobretudo do cenário nacional também. Porque me parece assim, como foi 2018, ninguém pode dizer que o petismo não queria Bolsonaro e Bolsonaro não queria o PT. São personagens eu sempre falo isso para frisar, eu não estou fazendo analogia entre personagens, são completamente distintos. Claro. Mas do cenário me parece muito semelhante, no sentido em que o rafaelismo parece querer enfrentar o garotismo de novo e o garotismo quer as forras com o rafaelismo. Isso me parece. Mas tem mais gente querendo participar dessa festa. Não, também. Sempre tem. Ciro quis e ficou, Marina quis e ficou, Alckmin e o Centrão quis e ficaram, mas enfim, foi o que aconteceu em 2018. Como eu te falei, você tem que julgar o futuro pelo passado próximo. Você acha que isso pode se repetir? Eu acho que pode se repetir, mas ainda depende de algumas variantes. Bom, Brandi, você já é nosso colaborador aqui. Já posso considerar você um colaborador. Você participa há muito tempo já, trazendo suas ideias e até divulgando o trabalho da Secretaria de Educação, desde ainda da Continental. E aqui também na Folha você já esteve, e volte quando você quiser. Muito obrigado, as portas, é sempre um prazer você sabe, estar aqui não tem chave aí para você. Tá bom? Tá bom. Um abraço, muito obrigado pela participação do Brandi. Eu que agradeço. Aloysio, um bom dia para você, boa semana de trabalho. Muita coisa deve acontecer essa semana, com certeza a Folha da Manhã vai estar em cima. Tá bom, você quer que eu fique no próximo bloco aqui? Eu vou fazer nós estamos um pouco vivo em cima por causa do comercial. Vou fazer o direto da redação, agora com a Maria Laura. E voltamos amanhã às 7 da manhã com Folha no Ar, primeira edição. Amanhã outro educador, nós temos um educador aqui hoje, vou trazer outro educador, professor Jefferson Mendes Azevedo, reitor do IFE. Exatamente. Que chegou a se ter um boato de que ele talvez pudesse lançar sua candidatura. A gente entrevistou ele negou. Ele abortou essa possibilidade, mas enfim, é uma pessoa que tem uma visão boa sobre a cidade. E principalmente educação, claro. Sobre a região, né? É isso, Marco. Obrigado aí. Obrigado a você. Ouvinte, obrigado, Brandi. Obrigado, Brandi. Vamos então ao direto da redação. Nós temos já na linha a Maria Laura. Maria Laura, é com você. Vamos colocar aqui no ponto. Aí está. Vamos lá.
Bom dia, ouvinte da Folha FM. Eu sou Maria Laura Gomes e trago para você as principais notícias da redação da Folha da Manhã. Uma menina de 13 anos foi assassinada a facadas dentro de casa em Travessão na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima informou que havia deixado os filhos na residência para se encontrar com um companheiro. E quando os dois retornaram à casa, no loteamento do quilômetro 15, viram uma pessoa pulando o muro do imóvel e fugindo. Ao entrarem na